Fala pessoal, como é que tá? Tudo certo? Mais um vídeo aqui, canal do Fábio Fidelix. Vamos falar então desses 4 narradores que fizeram história na TV brasileira e que desapareceram, né, por vários motivos. Vou começar falando de Alexandre Santos, que marcou época na TV Bandeirantes, principalmente nos anos 70. Tinha vários bordões inesquecíveis, né? Guardou certinho. Falava de bandeiras também, né? Bandeiras, bandeirolas, bandeirantes, lembra desses? Ele, a bola, o goleiro e o gol. E também foi o idealizador, né? O criador do Gol Grande Momento do Futebol, que foi um programa fantástico, que fez sucesso nos anos 70. Até a década de 90, esse programa ainda bombava, né, na televisão, na Rede Bandeirantes, que mostrava aqueles gols, os arquivos, né, da emissora, muita coisa legal. Então foi um narrador que marcou época realmente, principalmente na década de 70. Ele continuou depois com a chegada do Show do Esporte, da equipe lá do Luciano, nos anos 80, ali em 1983, 84. Ele continuou fazendo suas narrações, mas aos poucos foi perdendo seu espaço. Mas o Gol Grande Momento do Futebol continuou ali até a década de 90, início dos anos 2000, com muita audiência, muito sucesso. Alexandre Santos, ele que teve problemas, né? Ele tem hoje problemas de saúde, ele passou por um AVC em 2002, ele já tinha dificuldades para se locomover, né? Porque ele teve poliomielite, e com AVC, né, em 2002, isso acabou complicando, né? Agravando mais o estado de saúde do Alexandre Santos, que infelizmente, né, hoje não faz mais narrações, não apresenta mais programas. A última entrevista que eu vi, já faz um bom tempo, do Alexandre Santos, a gente percebia, né, que ele estava debilitado, até com dificuldade para falar. Mas é um cara que, quem acompanhou realmente, fez muito sucesso, foi realmente uma referência para muita gente na TV Bandeirantes, o Alexandre Santos, o criador do Gol, o Grande Momento do Futebol. Outro nome também que fez grande sucesso, inclusive na TV Bandeirantes, Fernando Solera, que ficou marcado ali na Copa de 70, aquele pool de transmissão na Copa de 70 no México, foi um dos narradores. Depois ele seguiu na Bandeirantes, tinha também bordões, quem não se lembra, né, na década de 70, o melhor futebol do mundo no 13, Fernando Solera, que tinha uma voz muito bonita, chegou a fazer Fórmula 1, inclusive com o Galvão Bueno, ainda na TV Bandeirantes, ele fazia provas de Fórmula 1 na década de 1970, tinha alguns bordões, além desse que eu disse, né, o melhor futebol do mundo no 13, tinha outros bordões, outras frases características. Era um narrador ali correto, né? Um narrador não era aquele cara exagerado, aquele absurdo de vibração, aquela gritaria. Não, ele sabia utilizar muito bem a voz. Também era um narrador muito querido. Depois da Bandeirantes, com a chegada do Show do Esporte, perdeu espaço na Bandeirantes, acabou indo para a TV Record. E depois acabou indo para a TV Gazeta, né, que foi o último trabalho que a gente lembra, né, do Fernando Solera, muitos e muitos anos na TV Gazeta, fazendo as narrações dos compactos, né, dos videotapes, né, na época que a gente via lá no Mesa Redonda Esportes. Em alguns horários a Gazeta exibia também o videotape das partidas. Ficou um bom tempo lá, depois acabou deixando a TV Gazeta. Na época foi até uma polêmica, né, que a TV Gazeta teria demitido, né, o Fernando Solera. E depois disso a gente não viu mais, sumiu, né? Sumiu da telinha esse grande narrador que também marcou época, fez história na TV brasileira, o Fernando Solera. Mais um nome também fantástico, né? Filho de um narrador que também fez história, né? O Geraldo José de Almeida, um narrador principalmente ali na Copa de 70, teve grande destaque, narrando a Copa do México, depois fez também Copa de 74 na TV Globo, depois acabou indo para a TV Record e depois disso, de alguns anos, acabou nos deixando, né, o Geraldo José de Almeida. Mas eu vou falar do filho dele, né, o Luiz Alfredo, que eu me lembro, era repórter da equipe do Silvio Luiz na TV Record, depois começou a narrar alguns jogos também em videotape, compactos de partida. Em 1984 acabou indo para a TV Globo. E uma curiosidade, né? Ele estreou no jogo, na abertura do Campeonato Brasileiro de 84, Flamengo e Palmeiras, 1-0 Flamengo, gol do Tita, de cabeça. O Flamengo venceu o Palmeiras. E foi no mesmo dia que o Luciano do Vale estreou na Bandeirantes. Eles estrearam no mesmo dia. Então teve uma campanha na Rede Globo, né? Luiz Alfredo, uma nova voz, filho do Geraldo José de Almeida, que também já tinha trabalhado na Globo, com bastante sucesso. E o Luciano, também chamado na Bandeirantes, estreia, né? Emoção está de volta, porque o Luciano deixou a Globo em 82, foi fazer vôlei, basquete, outros esportes na Record. Depois começou o Show do Esporte na TV Bandeirantes. Então foi a volta do Luciano ao futebol em 1984, no mesmo dia que o Luiz Alfredo estreava na TV Globo. Depois fez
Copas, Olimpíadas, Fórmula 1, né, muitas provas de Fórmula 1 também. Inclusive, em 1992, ele assumiu a posição de titular, número 1 da TV Globo, quando o Galvão deixou a emissora para ir para aquele projeto Rede OM, né, Rede OM, Gazeta, fez até Libertadores lá o Galvão, aquela primeira Libertadores do São Paulo contra o News Old Boys, aquela decisão por pênalti, São Paulo campeão, primeiro título de Libertadores do Tricolor do Morumbi, o Galvão narrou na Rede OM, e o Luiz Alfredo ficou naquele ano como titular, o número 1, principal narrador da Rede Globo, inclusive fazendo a medalha de ouro, né, em Barcelona do vôlei brasileiro, a primeira medalha de ouro, Brasil e Holanda, 3-0 Brasil, o Luiz Alfredo, aliás, completando, né, 30 anos daquela conquista do Brasil, e o Luiz Alfredo narrou pela Rede Globo o título do vôlei brasileiro, vôlei masculino, em 1992, na Olimpíada de Barcelona. Depois ele passou por Record, SBT, fez Copas do Mundo também no SBT. Em 94, por exemplo, o Tetra, estava no SBT, o Luiz Alfredo, narrando lá com muita vibração, né? Filho do Geraldo José de Almeida, mais um grande nome que está aí meio sumido. Ele, há alguns anos ele fazia a TV Globo do Paraná, uma afiliada da Rede Globo, depois parou, e eu me lembro de uma reportagem há alguns anos, ele dizendo que queria voltar, né, para as grandes emissoras, precisava de uma oportunidade, ele queria voltar, né, para alguma emissora grande aí de TV no Brasil, mas me parece que isso não aconteceu. São as coisas do mercado, né, os narradores fazem sucesso, estão no auge ali, de repente vão perdendo espaço. Está acontecendo isso, por exemplo, com o Kleber Machado na Rede Globo, que nem vai viajar para o Catar, né? Você já ficou sabendo aqui no canal do Fábio Fidelix em vários vídeos da situação do Kleber Machado. É o mercado, são os ciclos da vida, coisas que acontecem, né? Depende também da direção da empresa, da emissora. Então é isso. Luiz Alfredo também sumiu da telinha. E outro nome que eu tenho que destacar aqui, José Carlos Cicarelli. Quem acompanhou a TV Cultura, aquela super equipe da TV Cultura nos anos 70, nos anos 80, Cicarelli fez muito sucesso, principalmente na década de 80, né, um narrador vibrante, que depois até passou pela TV Record, mas merecia mais oportunidades em grandes emissoras de TV no Brasil, porque era um narrador muito legal, o Zé Carlos Cicarelli, que fez parte daquela equipe, né, que tinha Orlando Duarte, José Góes, o Luiz Noriega, o Carlos Eduardo Leite, aliás, esses já nos deixaram, né? O Cicarelli, que depois, né, acabou deixando a narração esportiva, começou a trabalhar com apresentação de eventos, também assessoria, né, assessoria de imprensa, e teve problemas com a voz, é uma coisa que acontece com muitos locutores, principalmente narradores esportivos, que usam demais, né, a voz. Teve lá probleminha nas cordas vocais, estava com dificuldade para falar, né? Foi a última vez que eu vi uma matéria ali sobre o José Carlos Cicarelli, um cara que também marcou época com suas narrações vibrantes na TV Cultura de São Paulo. Então, 4 narradores que deixaram a sua marca na TV brasileira e que, infelizmente, né, isso acontece, desapareceram, sumiram da telinha. Esse foi meu objetivo nesse vídeo aqui no canal do Fábio Fidelix. Faz a inscrição no canal, deixa aí seu comentário, seu like, tá bom? Faz a inscrição aí.